Olá, está preparado para mais uma jornada de aprendizado? Então vamos lá. Nos dias de hoje, quando falamos sobre sociedade moderna e sobre os males que o mundo contemporâneo nos trouxe ou fez agravar, é impossível não pensar na depressão. Em uma vida corrida, repleta de cobranças abusivas, encaixes em padrões requisitados, afrontas de realidade, sonhos despedaçados e a intensa necessidade de ser sempre melhor do que se poderia ser, é natural que as pessoas convivam com cenários tomados por crises de ansiedade, tristeza excessiva, apatia, incontáveis desistências e até mesmo pensamentos suicidas. O assunto é bastante complexo, e não foram poucas as histórias de livros e filmes que abordaram o tema, visando trazer um olhar diferenciado e permitir que cada vez mais pessoas tenham consciência sobre o que é, o que causa e como ajudar, seja a si mesmo, seja a pessoas que possam estar enfrentando momentos difíceis. Indo na contramão da ideia de que desenhos só poderiam ser voltados ao público infantil, tivemos nos últimos anos duas obras bastante impactantes no que diz respeito aos tópicos de depressão, vazio existencial, crises existenciais e insegurança: BoJack Horseman e Rick and Morty. A primeira delas, exclusiva da Netflix, fala sobre um cavalo que era ator famoso em Hollywood e se vê em um contexto de desilusão e ausência de propósito. A segunda nos apresenta um cientista super inteligente e seu neto, pouco dotado de sabedoria, ultrapassando os limites do possível em multiversos que afrontam as crenças comuns. Ambas compartilham uma ideia: a vida é muito mais complicada do que faz parecer, portanto, mesmo quem está sempre sorrindo pode estar sofrendo bastante. É pegando carona nessas duas séries que a Universidade Andarilho, junto ao quadro Mídia que Ensina do nosso canal no YouTube, vai trazer um conteúdo de 5 episódios, compreendendo a depressão e o vazio existencial, com Rick Morty e BoJack Horseman. Depressão é um assunto delicado. É muito mais do que um excesso de tristeza. É muito mais do que um quadro clínico de apatia. É muito mais do que conseguimos definir com poucas palavras. Depressão é uma eterna sensação de insuficiência, uma cobrança desregulada de si mesmo, uma falta de confiança que nunca passa. Ela surge sem avisar, some sem dar vestígios, aparece para trazer consigo insônia ou longas noites de sono sem repouso, para nos fazer acordar cansados, exaustos, sem qualquer força para viver mais um dia. A gente se levanta da cama sem saber a razão, sem saber a certo se era isso mesmo que gostaríamos de fazer. Levantamos e aceitamos que o mundo nos traz, muitas vezes pensando em sobreviver mais um dia, somente mais um dia, então outro e mais outro, até que não nos restem mais dias para sofrer. Quando olhamos para as séries que tomamos como exemplo neste minicurso, temos muito claramente o que é e como se manifesta a depressão, ainda que submersa em momentos de ocupação sem sentido. BoJack, por exemplo, é um ator que fez muito sucesso durante seus anos de série televisiva, ganhando muito dinheiro e obtendo fama e reconhecimento. Quando seu sucesso acabou, porém, sua vida continuou sendo feita de luxúria, graças ao dinheiro armazenado, mas o que restou do seu propósito? Não são poucas as vezes que os personagens nos falam sobre manter a atenção dos fãs e fazer tudo por eles, pois não resta mais ninguém além deles para dar razão ao viver. BoJack gostava da fama, mas gostava, acima de tudo, de ser observado, notado, de receber olhares, ser aplaudido e ter a atenção de tantas pessoas. Para ele, a vida atual se resume a álcool e drogas, que buscam constantemente preencher um espaço deixado pela solidão, pela ausência de sentido e por todas as dores de saber que, sem seus fãs, ou seja, por si próprio, ele não tem significado nenhum. Rick and Morty, por outro lado, nos leva ao ápice do niilismo, ou seja, tomar ciência de que a vida não tem qualquer propósito ou sentido e de que deve ser vivida dessa maneira. Rick é um cientista com vasto conhecimento que, por saber que a realidade não se limita ao universo que conhecemos, acaba por perder inteiramente a simplicidade de apenas viver. Ele está constantemente se colocando em perigo no que chama de aventuras, incluindo nesta seu sobrinho, Morty, dotado de pouca inteligência, mas já ciente de que o mundo é grande demais para a completa insignificância do ser humano. A falta de realização na vida é tamanha que Rick
Quando se vê diante do fim de um acontecimento marcante, o qual preenche todo o seu vazio com momentos de prazer excessivo e descontrolado, acaba por tentar cometer suicídio, uma tentativa que só falha devido à imensa quantidade de álcool consumida pelo personagem previamente. Para ele, naquele momento, a vida não tinha sentido nenhum em ser, muito menos em continuar. A grande complexidade da depressão é que ela nos joga em um abismo obscuro, um buraco tão grande que acabamos por nos afogar, ainda que nem mesmo exista água. Momentos mais árduos podem nos fazer faltar o ar, criar crise de ansiedade com tremores, dores no corpo, choro compulsivo, insônia, longos períodos de exaustão, desespero, fobia social, apatia e vontade de desaparecer. Não são poucos os sintomas, tampouco é simples determinar que aquilo tudo que sentimos é realmente um quadro depressivo, mas todo e qualquer desses rastros deve ser observado e respeitado como se fosse a mais grave das situações. Uma das coisas que mais agravam um quadro depressivo é a ausência de apoio por parte da família, dos amigos e dos integrantes da vida profissional da pessoa afetada pela doença. Se você está passando por isso, busque respeito. Ou se conhece alguém que esteja, respeite as dificuldades de cada um. Nunca sabemos ao certo as batalhas que cada pessoa está enfrentando. Em BoJack Horseman, quando o cavalo está tendo dificuldades com uma pequena corrida, um macaco corredor o ajuda a se levantar, dizendo a seguinte frase: "Fica mais fácil. A cada dia fica mais fácil. Mas você precisa fazer isso todos os dias. Essa é a parte difícil, mas se torna mais fácil." Lutar contra a depressão é exatamente assim. Difícil. A luta é constante, diária, uma batalha de cada vez. Vai ficando mais fácil quando enfrentamos os problemas com coragem, vontade, empenho, mas precisamos enfrentá-los todos os dias. Essa é a parte difícil. Nosso maior inimigo, na maioria das vezes, somos nós mesmos. É como vemos em um dos diálogos de BoJack Horseman. A voz, aquela que diz que você é inútil, idiota e feio, ela vai embora, não vai? BoJack responde que sim, cabisbaixo, pois mesmo ele, anos mais tarde, continua a ter os mesmos pensamentos, buscando escondê-los com substâncias que lhe privam da sobriedade, entretenimento sem sentido e qualquer coisa que possa ocupar seus momentos de dor. Quando Rick prepara as coisas para dar fim à própria vida, quando mesmo ele, diante de todas as possibilidades que os multiversos proporcionam, se depara com a morte como única opção plausível, não existem portas ao seu redor. Ele não enxerga saídas. Ele não entende que há algo a se fazer, que há algo que possa ser feito. Ele pensa apenas em acabar com a dor. Neste momento, no mais escuro dos momentos, esse é o caminho que parece mais ágil, a forma mais rápida de se livrar do sofrimento. Mas não é. Não são poucas as vezes que uma pessoa pensa no fim. Não são poucos os momentos de dificuldade que alguém com um quadro clínico de depressão, alguém com o corpo amortecido por incontáveis crises de ansiedade, alguém que já não consegue mais respirar corretamente, pensa em acabar com tudo. Nessa hora, mais do que nunca, é preciso olhar para cima, para além do abismo, para o lado de fora do buraco, e imaginar que existe uma vida ali, te esperando. Existe um caminho diferente, algo que você pode fazer, algo que apenas você pode fazer. Existe uma marca, uma história que somente você pode contar ao mundo. Talvez você ainda não saiba disso. Talvez, neste momento, você não entenda, não acredite, não consiga enxergar. Está tudo bem. Mesmo que você não saia, não entenda, não acredite ou não enxergue, sua marca ainda está aí, e o mundo está esperando por ela. Saia do abismo. Até a próxima!